Olá, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Hoje a gente está no capítulo 9 do livro de Esther, já estamos no final desse livro, vai faltar só um capítulo para a semana que vem e eu espero que essa conversa de hoje seja uma conversa que abençoe profundamente a sua vida. Espero que você esteja bem, seus familiares também. E oro para que esse tempo seja um tempo proveitoso para mim e para todos vocês. Vamos ao texto, Esther, capítulo 9, diz assim a palavra do Senhor. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam, reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles. E todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Mardoqueu era influente no palácio, sua fama se espalhou pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho do Amedata, o inimigo dos judeus. Mas não se apossaram dos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidadela de Suzã foi relatado ao rei, que disse à rainha Esther: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Suzã. Que terão feito nas outras províncias do império? Agora diga qual é o seu pedido e você será atendida. Tem ainda algum desejo? Este lhe será concedido. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então o rei deu ordens para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Suzã e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã juntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens de Suzã, mas não se apossaram dos seus bens. Enquanto isso, o restante dos judeus que viviam nas províncias do império também se ajuntaram para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram 75 mil deles, mas não se apossaram dos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram, e fizeram desta data um dia de festa e de alegria. Eu vou parar aqui, depois eu continuo a leitura, porque eu acho que são dois trechos que, conquanto sequenciais, falam de dois episódios distintos que merecem igualmente destaque. Bem, só para contextualizar, o que a gente tem desde os últimos 2 capítulos é uma mudança drástica no cenário do livro de Esther. Se o início do livro narra a angústia de uma mulher ao saber que o seu povo tem os dias contados e o risco que ela assume ao, junto de uma estratégia bolada por Mardoqueu, suplicar ao rei para que o rei preserve e poupe o seu povo, se os primeiros capítulos falam dessa angústia, desse medo e dessa estratégia, os capítulos mais recentes falam da guinada que essa história deu. Uma virada abrupta. Amã, o executor de um projeto maligno, virou o sujeito que provou do seu próprio veneno. Porque quando Esther finalmente ofereceu ao rei o seu pedido, ela disse que o que ela desejava era que o inimigo do seu povo fosse morto. E ela estava falando de Amã. E imediatamente então, esse homem foi pendurado na forca que ele tinha pendurado na porta da sua própria casa, como uma espécie de troféu onde ele queria pendurar Mardoqueu, o sujeito que tinha defendido a vida do rei ao saber de um plano para que o rei fosse assassinado. Aqui no capítulo 9, a gente tem o desdobramento de uma nova cena. Por quê? Se nos capítulos 7 e 8 a gente tem o alívio de Esther e de Mardoqueu, com a morte de Amã, esse sujeito que planejava deliberadamente o mal, o que a gente não tem até o capítulo 9 é a pacificação quanto ao fato de que os judeus também seriam poupados. Porque pensem comigo,
Antes, no primeiro decreto, uma carta tinha sido emitida para todos os lugares, todos os rincões do império, dizendo que os judeus seriam mortos. Mesmo antes do fato acontecer, o que na verdade não aconteceu, por conta desse outro decreto que aconteceu, que foi promulgado, perdão, imagina a violência a qual esse povo já estava sendo submetido. A gente pode olhar para a nossa realidade e a gente pode constatar, por exemplo, que a simples incitação de ódio contra terceiros já é suficiente para fazer com que muitas pessoas tomem esses terceiros contra os quais o ódio é incitado como inimigos, como adversários, como pessoas a serem eliminadas. Então, não era necessário que o pior dos piores acontecesse, ou seja, que os judeus fossem mortos para que eles sofressem. Eles possivelmente já estavam sofrendo amargamente, porque eles eram um povo acerca do qual o próprio rei tinha dado autorização para que fossem exterminados. Então, Esther e Mardoqueu, a despeito de terem parte do problema resolvido com a morte de Amã, ainda estavam muito aflitos, temendo pelo povo judeu. E no capítulo 9 que a gente tem, então, é a descrição da paz que recaiu sobre eles quando os judeus, ao travarem as suas batalhas, venceram todos os seus adversários. Acho que vale uma nota importante aqui, um parêntese, que eu já fiz inclusive em outros capítulos desse livro, mas não custa nada repetir. Se você tentar ler os desdobramentos dessa história com a mente do nosso tempo, você vai achar essa história esquisitíssima. Por quê? Porque há uma distância entre nós e eles que faz com que, da perspectiva civilizatória, nós estejamos muitos passos à frente desse cenário. Esse cenário de guerra, de povo tendo o direito de se vingar de outro povo, esse cenário de celebração da morte dos inimigos, tudo isso faz parte da mentalidade do mundo antigo, onde as guerras dessa natureza eram normais e a execução dos inimigos derrotados era a prática dos povos para garantir a sua própria tranquilidade, a sua própria defesa. Hoje a gente vive num outro cenário. Há avanços civilizatórios, graças a Deus, que nós construímos e conquistamos, que nos levam, por exemplo, a acreditar e a defender a ideia de que o mundo se sustenta na diplomacia, de que outros caminhos são feitos, são percorridos. Então é importante que a gente leia, sobretudo o capítulo 9, que fala das vitórias e das mortes dos inimigos dos judeus, à luz do cenário e do tempo dessa gente. No capítulo 9, então, a gente tem nesses versos que eu li, do verso 1 ao verso 17, essa descrição um pouco detalhada da vitória dos judeus contra ou sobre todos os seus inimigos. Tem duas coisas aqui que eu acho que são dignas de nota, porque elas nos servem como lições e como inspiração. A primeira delas é: o começo do texto fala sobre como os judeus e Mardoqueu eram temidos. A versão que eu li fala de medo, mas há outras versões que fala sobre temor, o que é interessante e abre um pouco mais a perspectiva. Num outro momento da história, eu li aqui sobre como Mardoqueu passou a ser temido e respeitado, não da perspectiva do medo, mas da perspectiva da integridade, né? Do respeito, da reverência pelo homem íntegro que era. No capítulo 10, que é o capítulo da semana que vem, eu vou voltar a falar sobre isso, porque isso aparece registrado no capítulo 10. Mas eu acho interessante perceber o registro aqui de que tanto o povo judeu quanto esse líder foram temidos, passaram a ser temidos pelos seus adversários. E eu fico pensando de que forma, por exemplo, nós podemos construir um tipo de vida que nos leve a ser temidos pelas pessoas. Temidos, volto a dizer, não na perspectiva do medo, não é tenham medo de mim, cuidado com o que eu posso fazer. Temidos muito mais na perspectiva do que Lucas diz, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, sobre a igreja que crescia no primeiro século. Lucas fala, por exemplo, que a igreja gozava da simpatia de todo o povo. Isso é um testemunho muito bonito dos primeiros capítulos da história da igreja, né? A igreja era uma comunidade que gozava da simpatia do povo. E eu fico pensando na possibilidade de nós vivermos uma vida tal que, pela nossa integridade, pelo nosso compromisso, mesmo com as nossas falhas, com as nossas limitações e com os nossos problemas, a gente se empenhar numa vida
tal que ela nos leve a sermos respeitados pelas pessoas, pela integridade da nossa vida. Essa é uma lição que eu tiro do capítulo 9. Volto a dizer, é possível que o temor dos inimigos em relação a Mardoqueu e em relação ao povo tivesse a ver com o medo, com a proximidade agora que eles tinham em relação ao rei, com a ciência de que Esther era judia e ela era rainha. Pode ter a ver com tudo isso. Mas eu quero fazer uma ponte aqui sobre uma outra possibilidade de sermos temidos, que é a possibilidade de sermos temidos no sentido de respeitados pelo tipo de vida que nós vivemos. O testemunho da igreja pode fazer com que um respeito se levante em relação a nós, seja construído em relação a nós. E essa é uma das grandes contribuições que nós podemos dar para o mundo. Uma outra coisa bacana que aparece aqui no registro dessa cena meio sombria de vitórias, de mortes, etc., é o registro repetido de que os judeus não ficaram com os bens dos seus inimigos que foram derrotados. Eles não se apossaram dos seus bens. Algumas vezes aparece aqui, mataram tantos homens, mas não se apossaram dos seus bens. Mataram os filhos de Amã, mas não se apossaram dos seus bens. Mataram 75 mil homens, mas não se apossaram dos seus bens. O que isso indica, dentro do contexto daquela época? A ideia de se apossar dos bens de um povo derrotado era comum às guerras no mundo antigo. Era uma forma de demonstrar não apenas a vitória, mas o domínio sobre aquele povo. Então, quando homens de um povo guerreavam contra homens de outro povo, eles matavam esses homens e tomavam as suas mulheres, tomavam as suas crianças, tomavam a sua terra, tomavam as suas posses. Essa era a prática de domínio, era a maneira de um povo demonstrar o seu governo, o seu domínio, o seu poder sobre os derrotados. Curiosamente, aqui nessas batalhas dos judeus não há um registro de bens sendo tomados, o que indica que o que estava em jogo aqui não era o desejo dos judeus de vingança e de dominarem então aqueles que se levantaram contra si. O que estava em jogo aqui era a garantia de que eles teriam a sua paz. Volto a dizer, esse cenário não é um cenário da praxis do nosso tempo, mas é um cenário do mundo antigo. E esse fato dos judeus não se apossarem dos bens, na verdade, é uma espécie de sofisticação de uma postura pós-guerra, porque o recado que eles estão passando aqui não é nós queremos dominar vocês. O recado que eles estão passando aqui, na verdade, é o que nós queremos é garantir o que nos é de direito, ou seja, a manutenção da nossa própria vida, a nossa sobrevivência, a nossa dignidade, o nosso direito de construirmos a nossa história e de vivermos. Parem de se levantar contra nós. Não é um nós queremos dominar e oprimir vocês. Não que esse povo não tenha feito isso em outros momentos no Antigo Testamento. Eu não estou pintando esse povo como um povo perfeito. Eu estou só destacando essa ética, se eu posso chamar assim, como uma ética digna de nota, porque ela se difere da ética comum das guerras daquele tempo. Então, o que o povo está fazendo aqui é dando indiretamente um recado. Nós não queremos dominar vocês, nós só queremos o direito de garantirmos a nossa própria vida. E, para o contexto daquela época, isso representava a derrota dos inimigos. Então isso é o que a gente tem aqui. Duas lições interessantes. A gente não precisa impor medo para ser respeitado. Vou voltar aqui à primeira lição. A gente pode construir uma jornada tal que a gente goze da simpatia de todos, mesmo daqueles que não concordam conosco, porque nós não precisamos de concordância para termos respeito. O respeito não pressupõe concordância. O respeito só pressupõe a consciência de que é direito do outro pensar como ele deseja e é possível nós vivermos em harmonia a despeito das nossas diferenças. Essa é a primeira lição desse bloco. E a segunda é, nós não precisamos devolver o desejo que foi levantado contra nós na mesma medida. Num português claro, nós não precisamos pagar o mal na mesma moeda. É isso que está acontecendo aqui. Mesmo que haja o extermínio dos seus inimigos, para o contexto da época, o que os judeus estão fazendo é
não pagando mal na mesma moeda. O que eles estão fazendo é apenas dizendo: nós temos direito à vida e à sobrevivência. E aí a gente vem então para o segundo bloco, que vai do verso 18 ao verso 32. E olha só o que diz. Os judeus de Susã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dias, e no 15º descansaram, e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, e próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorasse o 14º e o 15º dias do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dia de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho do Agagita Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur, isto é, a sorte, para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça, e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur. Considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido, os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus. E os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de 10 dias. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança, e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Ester tinham decretado e estabelecido para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes, e acrescentou observações sobre tempos de jejum e de lamentação. O decreto de Ester confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. Bem, do que esse segundo bloco aqui do capítulo 9 fala? Esse segundo bloco do capítulo 9 fala do estabelecimento de uma festa que os judeus continuaram celebrando e continuam celebrando, que é a festa do Purim, a festa da sorte. Purim vem de pur, que literalmente significa sorte. E por que eles estão falando de sorte? Sorte não como acaso, sorte não como esse acontecimento aleatório, sorte enquanto alteração de destino. Para você entender melhor a ideia de sorte aqui, por exemplo, talvez valha a pena você lembrar de um salmo conhecido, um salmo em que os judeus cantavam o desejo de que o Senhor lhes mudasse a sorte. Muda, Senhor, a nossa sorte. Mude a nossa tristeza em alegria. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Lembra da canção de Israel? Pois então, o dia da sorte, o dia de Purim, é esse dia. O dia da alteração do destino, o dia da alteração do curso. E fica bem claro aqui o que de fato isso significa. Isso significa a celebração do tempo em que a tristeza foi transformada em alegria e o pranto foi transformado em festa ou num dia de festa. Isso é muito bonito, muito bonito. Por quê? Porque isso faz a gente se lembrar que, como diz um amigo numa canção, toda dor é por enquanto. Isso faz a gente se lembrar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso faz a gente se lembrar que a nossa vida é feita de ciclos e que ciclos difíceis existem, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, eles sempre são substituídos por ciclos mais fáceis, ciclos de tranquilidade.
É importante a gente se lembrar disso, porque às vezes a gente vive angústias tão profundas que a gente acha que o nosso destino está selado, que não tem o que possa ser feito, que não há razão para cultivar esperança. E o livro de Esther é uma belíssima lembrança de que Deus muda a sorte, de que Deus muda cenários, de que Deus transforma circunstâncias, altera situações. A festa do Purim é a certeza de que, nas mãos do Eterno, a nossa história pode sofrer alterações drásticas para melhor no curso dos seus acontecimentos. E tem uma coisa muito bacana aqui. O que é bacana aqui? A instituição desse dia como uma festa. Uma festa bonita, diga-se de passagem. Porque o texto diz que, no decreto, o dia é estabelecido para que se comemorem essas datas como dia de festa, de alegria, de troca de presente e de oferta aos pobres. É um dia de celebração e é um dia de generosidade. Toda celebração deve ser, de alguma forma, uma expressão da nossa generosidade para com o próximo. As celebrações nada mais são do que o nosso desejo de partilharmos aquilo que enche o nosso coração de alegria. E foi isso que eles fizeram. Celebraram com festa, com alegria, com troca de presente e com oferta aos pobres. Mesmo quem não tinha para oferecer, recebeu. Por quê? Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Então não é importante necessariamente que você espere que o outro tenha para lhe oferecer. Mais importante é você saber que você poder abençoar é uma grande dádiva e é uma expressão da nossa alegria pela consciência de que nós somos profundamente abençoados por Deus. Agora, eu acho muito bonito o fato de que isso aqui é instituído como um dia de festa, instituído no calendário. A religiosidade do Antigo Testamento é uma religiosidade muito litúrgica. E isso é muito bacana, isso tem um propósito, há uma pedagogia nessa liturgia instituída no calendário de Israel. Qual é a pedagogia? A pedagogia é nós jamais devemos nos esquecer do que aconteceu, tanto para o bem quanto para o mal. Nós jamais devemos nos esquecer, jamais devemos nos esquecer do que foi intentado contra nós e jamais devemos nos esquecer de que Deus transformou aquele mal em bem, transformou a tristeza em alegria. A memória, amigos e amigas, é libertadora, é protetora, é salvadora. Nós somos salvos pela memória, não de uma perspectiva espiritual, obviamente. Nós somos salvos de novos acontecimentos, de novos episódios, de novas malignidades, de novas tragédias, na nossa perspectiva individual de vida e coletiva. Nos lembrarmos do passado, termos registros da história é fundamental para que nós não incorramos nos mesmos erros, para que nós não nos vulnerabilizemos, não permitamos que outras pessoas façam conosco o que já foi feito no passado. Então aqui está um dia instituído como memorial. Todo ano eles iam celebrar. E há coisas que deveriam ser instituídas na nossa vida, pessoal e coletiva, como um memorial, para que nós não nos esqueçamos do cuidado de Deus, da bondade de Deus, da maldade humana, dos intentos dos quais nós devemos nos afastar. Não apague capítulos da história, mesmo os indesejados, mesmo os sombrios, mesmo os tristes. Não apague do seu registro os capítulos difíceis que nós atravessamos individualmente, que você atravessa na sua família, que nós atravessamos como povo, como nação, que nós atravessamos como humanidade. Não apague os capítulos sombrios, porque a lembrança nos salva. É isso que está acontecendo aqui. E o capítulo 9 termina com Mardoqueu escrevendo um decreto desejando paz e segurança a todos os judeus. Bem diferente do decreto de Amã, né? A gente tem aqui Amã como aquele que deseja morte e a gente tem Mardoqueu como aquele que deseja paz e segurança. Que jornada a gente quer trilhar? Quem a gente quer seguir? Eu espero que nós sejamos inspirados não pelo Amã perverso, ensandecido, que se levantava contra um povo pela sua vaidade, pela sua malignidade, mas que a gente se inspire na jornada de Mardoqueu, esse homem piedoso que foi até o fim lutando pela dignidade, pela sobrevivência dos seus, desejando paz a todos.
Semana que vem a gente se encontra para terminar o livro de Esther, o último capítulo, capítulo 10, uma porção bem pequenininha do texto, mas de onde a gente certamente pode tirar lições para a nossa vida. Eu espero que você permaneça bem e até então o nosso próximo encontro.